Bom dia, hoje são 18 de outubro de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Nesse vídeo vou fazer uma pequena análise sobre um vídeo curto, com duração de 4 minutos e 20 segundos, feito pelo grande Bruno Edson. O Bruno Edson possui um canal no YouTube. Ele fez recentemente um vídeo e ali abordando como Jesus se sustentava, o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento. Então o Bruno Edson, preste bem atenção, ele fez um pequeno vídeo com duração de 4 minutos e 20 segundos. E ele permitiu que eu trouxesse o vídeo dele para meu canal. E já o coloquei aqui há 2 dias. Então é sobre esse vídeo curto, pequeno, do Bruno Edson, que eu estou aqui fazendo, sobre o qual estou fazendo uma análise, certinho? Para que você entenda. Então, nesse pequeno vídeo, o Bruno Edson, ele, inclusive, é bom ressaltar aqui, é bom esclarecer que o Bruno Edson foi um cristão evangélico fervoroso, frequentador de igrejas evangélicas, foi enganado por igrejas evangélicas e conseguiu se reabilitar. Hoje, ele é um ateu convicto. Muito bem. Então, nesse pequeno vídeo, o Bruno Edson diz, entre outras coisas, ouça aí o que ele diz, depois eu volto. É que o Jesus da Bíblia, ele era sustentado, ele recebia assistência, gente, sabe de quem? Adivinha? De mulheres. Aqui diz aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 8, do verso 3, que Susana, Joana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Várias mulheres sustentavam Jesus, que se encontra aqui no Evangelho de Lucas. Eu estou falando essas coisas aqui, como se, vamos dizer que se fosse verdade, né? Que a gente sabe que tudo que está escrito aqui é invenção do sistema religioso, para favorecer as suas crenças e a sua religião. Criado pelo Império Romano, pelo Jesus. Jesus ele foi criado pelo Império Romano. Então, pessoal, o que acontece? Eu pude aprender aqui que o Jesus, a gente percebe que ele não gostava muito de trabalhar. Aqui fala também, num contexto, fala que ele andava em cidades, em aldeia, pregando o evangelho. Então, ele não tinha muita coisa para fazer, ele só ficava andando, tipo um andarilho, e não gostava muito de trabalhar. Quem ajudava ele quem dava assistência com bens era mulheres, tá ok, pessoal? Muito bem. Como você mesmo ouviu agora, ou você mesma ouviu agora, o Bruno Edson diz que Jesus era sustentado por mulheres. E ele mostrou até uma passagem bíblica aí, que Jesus era sustentado pelas mulheres. E o Bruno Edson tem toda a razão. É bom esclarecer aqui, de imediato, de início, que estou tratando do Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento, e não do Jesus histórico. Não houve um Jesus histórico. Estamos tratando do Jesus que está vivo, presente, nas narrativas lendárias do Novo Testamento. É bom que você entenda isso, entendeu? O Jesus, com essas histórias, esses atos atribuídos a ele, esse Jesus é um Jesus lendário, que está apenas nos textos do Novo Testamento. Entendeu? É bom que você entenda isso. Muito bem. O Bruno Edson fez esse vídeo lá em um depósito, em um armazém dele, um comércio aí. Ele trabalha com comércio, ele é um comerciante. E você vê aí, né? Você viu
atrás do Edson, prateleiras contendo ali refrigerantes, etc. Muito bem, então vamos aqui. O Bruno Edson diz que Jesus era sustentado por mulheres. E aí o Jesus das narrativas do Novo Testamento. E essa verdade está nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, como também nos demais livros do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, cartas de Paulo, etc. Ou seja, a verdade é que o Jesus lendário era sustentado por mulheres e também por homens, porque não trabalhava, entendeu? Então, isso aí está claramente nos textos dos 4 evangelhos, quando Jesus lendário era vivo, e a partir dos Atos dos Apóstolos, quando Jesus lendário já havia morrido. É bom que você entenda isso. Então, Jesus e os discípulos dele não trabalhavam, viviam das esmolas dos outros, viviam das caridades dos outros, entendeu? Eles não trabalhavam, eles não eram dados ao trabalho. É bom que você entenda isso. Então eu vou aqui fazer uma pequena abordagem. São tantas as passagens do Novo Testamento mostrando claramente que Jesus e seus discípulos não trabalhavam, que eles eram sustentados por esmolas. Isso é tão claro e de uma forma tão vasta no Novo Testamento, que vou aqui trazer apenas um pequeno texto, uma pequena passagem. Não vou aqui colocar todas as passagens que comprovam essa verdade, a de que Jesus e seus discípulos eram sustentados por esmolas. Então vou aqui trazer apenas um exemplo, porque se fosse colocar todos, o vídeo ficaria muito longo. Então esse aqui é o primeiro vídeo mostrando que Jesus e seus discípulos eram sustentados por esmolas, entendeu? E continuarei com outros vídeos, com outras passagens. Porque, repito, se for colocar aqui todas as passagens atinentes a esse tema, o vídeo ficaria extremamente longo. Então vou trazer uma passagem aqui. Muito bem. Então, os cristãos primitivos, quando eu digo cristãos primitivos, lá no início, aqueles lá do Novo Testamento da Bíblia cristã, para que você entenda. Os cristãos primitivos, eles eram loucos por dinheiro. Eles eram desesperados por dinheiro. E os cristãos de hoje, na mesma linha, principalmente evangélicos, não é? Principalmente evangélicos, loucos por dinheiro, ávidos por dinheiro. Eles fazem de tudo para encher as igrejinhas e aí arrecadar dízimos, ofertas e doações. Uma exploração sem dó, sem piedade em relação aos pobres fiéis. É fácil você ver que as igrejas são desesperadas por dinheiro. E isso começou não agora, mas desde o início do cristianismo. E aí, em relação aos cristãos primitivos, lá no Novo Testamento da Bíblia cristã. Então, a ânsia por dinheiro, o amor por dinheiro dos cristãos era uma coisa realmente, uma coisa tônica, uma coisa muito forte. E vou trazer aqui um exemplo. Veja bem, o Bruno Edson mostrou em seu maravilhoso vídeo 2 exemplos, corroborando, confirmando que Jesus e seus discípulos viviam das esmolas dos outros, entendeu? Então aqui vou trazer mais um e mostrar a esperteza do cristão que escreveu, que está aqui em Atos dos Apóstolos. Mais um exemplo de que os cristãos eram desesperados, loucos por dinheiro. Mais um exemplo.
E o exemplo que trago aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo número 5, que é o caso lendário de Ananias e Safira, o casal. E aí você vai ver como os cristãos eram loucos por dinheiro. Leia aí o primeiro versículo, os 2 primeiros versículos do Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Acompanhe aí, só para que você tenha uma noção do que vamos mostrar aqui. Acompanhe aí a leitura. Vamos aí. O título: Ananias e Safira, o casal. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Ele quem? O Ananias, o esposo. Sabendo disso também sua mulher, ou seja, o Ananias, ele reteve, vendeu uma propriedade e ficou com a maior parte para si. E sua esposa ficou sabendo disso. Continua aqui. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Olha aí. O casal, Ananias e Safira, vendeu uma propriedade e aí ficou com a maior parte do dinheiro da venda, porque o imóvel era deles. Eles deveriam ficar com toda a parte. Mas não. O restante, veja aí, o restante do dinheiro foi levado aos apóstolos e colocado ali aos pés dos apóstolos. E aí, diante do apóstolo Pedro, o mais mentiroso de todos. Então, veja bem aí os primeiros versículos 1 e 2 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. E aí começa a coisa por aí. Certinho, gente? Muito bem. Então, vamos lá agora explicar isso. O casal Ananias e Safira, eles, os dois, tinham propriedades. E uma dessas propriedades foi vendida, entendeu? Uma dessas propriedades foi vendida. E aí o que aconteceu? O imóvel, essa propriedade, era do casal, repito. E é bom que você entenda isso. Era do casal. E aí venderam o imóvel. A maior parte do dinheiro ficou retida com o casal. Eles eram cristãos fervorosos, acompanhavam os outros cristãos. Eles acreditavam em Pedro, no discípulo Pedro e nos outros discípulos. Entendeu? Então veja como era o costume. Eles vendiam um bem, uma propriedade, e levavam o dinheiro aos apóstolos, aos discípulos. Viu aí como eles eram sustentados por esmolas dos outros? Muito bem. O casal Ananias e Safira vendeu a propriedade e reteve, ficou com a maior parte do dinheiro. E a menor parte, o restante da venda de um bem que era deles, e não dos discípulos, e não dos apóstolos, entendeu? Era um bem do casal. Então eles pegaram a menor parte da venda e levaram ao discípulo Pedro, entendeu? Jesus aí já havia morrido. Então levaram ao discípulo Pedro. Muito bem. E aí o Pedro foi o seguinte: Ananias, antes de se encontrar com Pedro, disse à sua querida esposa Safira que iria levar a menor parte do dinheiro para Pedro. Só que ele ia dizer a Pedro que havia vendido o dinheiro por aquela parte. Então aí Ananias entrou em acordo com a esposa dele, a Safira, e aí armaram uma mentira, não é isso? Ele não queria levar o dinheiro todo para o discípulo Pedro. É óbvio, a propriedade não era de Pedro. Não foi o discípulo Pedro que trabalhou e comprou de forma honesta a propriedade. Foi o casal. Na verdade, o casal não era para levar um centavo sequer para o discípulo Pedro.
Mas eles levaram uma pequena parte do dinheiro, dizendo ao discípulo Pedro que havia vendido a propriedade por aquela importância, quando na verdade não o foi, entendeu? Mentiram para o discípulo Pedro. Então eles entraram em acordo, o casal, Safira e Ananias, e o Ananias deixou a Safira em sua casa e foi ao encontro do discípulo Pedro, levando uma pequena parte da venda da propriedade, entendeu? Chegando lá, o discípulo Pedro viu aquele dinheiro e, claro, achou que a propriedade valia muito mais. A propriedade valia muito mais, porque aquele dinheiro, com certeza, era um dinheiro muito curto. Então, o discípulo Pedro ficou desconfiado e aí perguntou ao Ananias se ele realmente havia vendido a propriedade por aquele preço. O Ananias, mentindo, disse que sim. E aí, como havia uma distorção muito grande entre a propriedade e o seu real valor, o discípulo Pedro, louco por dinheiro, ficou com raiva do Ananias e disse que o Ananias havia enganado o próprio Deus hebreu. Veja que loucura. E aí, o pobre Ananias morreu. O pobre Ananias morreu. O discípulo Pedro recorreu ao Deus hebreu e o Deus aí ceifou a vida do Ananias, porque Ananias havia mentido. O mais engraçado é que o discípulo Pedro era o discípulo na lenda dos cristãos, era o discípulo mais mentiroso, o discípulo Pedro. E veja, um mentiroso, o discípulo Pedro, com raiva do Ananias, porque acabara de mentir. Veja, o sujo falando do mal lavado. É para você rir muito, não é? O discípulo Pedro ficando com raiva do Ananias, porque este havia mentido, quando na verdade o discípulo Pedro era mais mentiroso que o discípulo Ananias. Entendeu? Então, muito bem. Então, Ananias morreu, coitado, porque não levou o dinheiro todo da venda da propriedade. Viu aí, gente? Como os cristãos eram gananciosos, loucos por dinheiro. Muito bem. 3 horas depois da morte do Ananias, Safira, que havia ficado em sua casa, ficou preocupada com o marido. Meu marido, coitada, ela dizia, meu marido não voltou, foi se encontrar com Pedro e não voltou. O que aconteceu? Coitada da pobre a Safira, não é mesmo? Ela, preocupada com o marido, saiu de sua casa e foi ao encontro do discípulo Pedro. Chegando lá, alguns rapazes que seguiam o discípulo Pedro já haviam levado o cadáver do pobre Ananias. E ela chegou ao local onde Pedro estava e Safira, obviamente, de nada desconfiou. E aí, o discípulo Pedro, o mentiroso, perguntou a ela se o Ananias havia vendido a propriedade realmente por aquele preço. E ela, que já havia combinado com o próprio marido, confirmou que sim, disse que realmente Ananias havia vendido o imóvel por aquele preço. E aí o discípulo Pedro, o mentiroso, ficou com raiva também da Safira, porque havia mentido. E aí recorreu ao Deus hebreu e a pobre mulher também foi castigada, porque estava mentindo. Ora, veja, sempre é bom lembrar, o discípulo Pedro era o discípulo mais mentiroso de todos. Então você veja a maldade aí que está nessa lenda escrita aí atribuída a Lucas, Atos dos Apóstolos, apenas atribuída, nada de certeza. Quem escreveu isso aí, esse cristão que escreveu essa lenda do casal Ananias e Safira, era um cristão realmente que não tinha amor a ninguém. Não tinha a menor ideia do que é amor,
do que é solidariedade. Dizimar, matar um casal porque não havia levado o dinheiro completo da venda de uma propriedade que era apenas exclusiva do casal, punir o casal por não ter entregue o dinheiro todo, isso é de uma maldade sem fim. E dizem que os cristãos são sinônimos de amor. Veja como as igrejas cristãs enganam os pobres fiéis. Então essa lenda, ela é maquiavélica, é muito má. Veja, dizimar, matar, destruir dois seres humanos que venderam um imóvel que apenas era deles, que de forma bondosa levaram uma parte do dinheiro aos discípulos e, por não terem levado o valor todo do imóvel, foram dizimados, mortos. Isso é de uma maldade sem fim. Quem escreveu essa lenda de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, casal Ananias e Safira, repito, não tinha a menor noção de amor, de solidariedade. Mas isso aí mostra, essa lenda, que realmente os cristãos eram loucos por dinheiro, desesperados por dinheiro. E os cristãos de hoje não agem de forma diferente, são iguais, loucos por dinheiro, principalmente igrejas evangélicas. Então veja que essa lenda aí que foi criada em que Ananias foi morto por não ter levado o dinheiro todo, a mulher dele também foi morta por ter concordado com isso. Você vê que quem criou essa lenda aí, criou no mundo daquele ignorante, para que aqueles ignorantes ficassem também com medo, para que levassem todo o dinheiro da venda de propriedades, entendeu? A intenção do escritor bíblico que escreveu essa maldade aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, o casal Ananias e Safira, esse cristão aí, ele escreveu isso para amedrontar aqueles bobinhos da época lá, de pura ignorância, de puro analfabetismo. Eles criaram isso aí, de que o casal Ananias foi morto, porque não levou o dinheiro todo. Safira foi morta também, porque concordou com o marido. Então, criaram essa lenda aí para amedrontar aqueles imbecis daquela época, para que eles ficassem com medo e, evitando a morte também, levassem todo o dinheiro da venda de propriedades. Quem escreveu esse texto terrível aí, tinha essa intenção. A intenção era essa: amedrontar, criar medo para aqueles pobres fiéis, a fim de que, ao venderem um imóvel, levassem o dinheiro todo aos discípulos. A ganância terrível. Então, um cristão que lê isso aí, lamentavelmente, deveria ficar com repugnância. Mas por causa do mal que a crença religiosa traz, um cristão lê isso aí e vê isso aí como uma coisa bonita. Que o casal foi morto porque não levou o dinheiro todo, porque mentiu ao discípulo Pedro, que aliás era o discípulo mais mentiroso de todos. Entendeu, gente? É fácil você entender que os cristãos, em todo o texto do Novo Testamento, eram loucos, desesperados por dinheiro. E veja agora o versículo 11, o final, que é justamente a intenção do escritor cristão que escreveu o que está aí, no sentido de criar essa lenda maluca, essa lenda hedionda, para que os imbecis daquela época ficassem com medo. Veja aí o versículo número 11, que é o final aí do caso Ananias e Safira. Temos assim, entre aspas, e grande temor, veja aí, e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Fecha aspas. Viu aí? O escritor
que escreveu essa lenda aqui de Ananias e Safira, a intenção dele era essa: criar essa maluquice aqui, para que os imbecis daquela época acreditassem e ficassem com medo. Para que, ao venderem uma propriedade, eles deveriam trazer o dinheiro por completo ao discípulo Pedro. Viu aí? Vou repetir, veja aí. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos, ou seja, da terrível morte do casal Ananias e Safira. Entendeu? É fácil você entender, com os textos do Novo Testamento, que os cristãos eram loucos por dinheiro, desesperados por dinheiro. E a mesma coisa os cristãos de hoje, principalmente os evangélicos. Parabéns ao grande Bruno Edson. Muito obrigado.